A ilha da Sardenha, no oeste do Mediterrâneo, é conhecida por muitos como um destino turístico, onde o mar, o sol e as montanhas formam paisagens pastorais. Mas por trás dessa fachada tranquila, esconde-se uma das civilizações mais estranhas e subestimadas da Europa antiga. Uma civilização que existiu muito antes de Roma. Ela não deixou uma única linha de fontes escritas, mas cobriu toda a ilha com milhares de torres de pedra, chamadas nuragues. Essa civilização existiu por mais de 1000 anos, sobreviveu ao colapso da Idade do Bronze, negociou com Micenas e com o Mediterrâneo Oriental. E mesmo assim, nunca se tornou um império. Então, quem eram realmente os nurágicos? Por que eles construíam essas torres gigantes? Como era organizada a sociedade deles e por que ela desapareceu? Como sempre, é um prazer cumprimentar todos os espectadores do canal Amazing History. Obrigado por assistirem, comentarem e apoiarem nossos vídeos. Agradecemos especialmente aos patrocinadores e membros do canal. É graças a vocês que podemos publicar regularmente histórias longas e detalhadas sobre civilizações que raramente aparecem nos livros didáticos. Se você se interessa por uma história profunda e honesta, sem mitos nem clichês, você está no lugar certo. Agora vamos começar. No início da minha história, é preciso entender uma coisa simples. O surgimento de todas essas torres, que hoje cobrem toda a ilha, foi o resultado de uma longa pré-história. Muito antes dos primeiros nuragues, a ilha já estava literalmente marcada por cortes na rocha. Centenas de tumbas eram escavadas nas rochas. Hoje, elas são chamadas de domos de Janas, casas das fadas. Mas, na verdade, eram moradias subterrâneas para os mortos. Elas foram feitas ao longo de séculos e muitas pertencem ao período da cultura Ozieri. Elas eram câmaras complexas, às vezes com vários ambientes, repetindo o plano de uma casa real. Esse é um detalhe importante, pois a morte aqui não era algo temporário ou secundário. Ela estava incorporada à paisagem e ao pensamento das pessoas. Naquela época, a Sardenha não era unificada. Em várias partes da ilha, enterravam e construíam de formas diferentes e seguiam suas próprias regras. Não havia nenhum centro e nenhuma capital antiga. Apenas comunidades que conheciam sua terra, onde estavam seus mortos. Esse hábito de fragmentação vai sobreviver por milhares de anos e se tornará uma das principais características da era nurágica. Por volta do 3º milênio a.C., a ilha começa a mudar. As pessoas saem cada vez mais das cavernas e começam a trabalhar com espaços abertos. Esse estágio de transição é associado pelos arqueólogos à cultura Monte Claro. Surgem assentamentos a céu aberto, áreas fortificadas e as primeiras paredes maciças. Ainda não eram nuragues, mas já refletiam a mentalidade de pessoas que viam a paisagem como um espaço que podia ser controlado. Paralelamente, a ilha se integra cada vez mais às conexões mediterrâneas. A Sardenha possui um recurso importante, a obsidiana vulcânica. Na época em que os metais ainda eram raros e caros, a obsidiana era um material quase perfeito. Ela se divide com precisão de joalheiro, deixando a lâmina mais afiada que a maioria das facas de metal da época. Com ela faziam pontas de flechas e lanças, facas, raspadores e instrumentos cirúrgicos. Mas ela era valorizada não só pela praticidade. A fonte de obsidiana era rara, então cada pedaço imediatamente revelava sua origem. A Pedra da Sardenha pode ser reconhecida até hoje. E os arqueólogos a encontram na Sicília, no sul da França e nos Apeninos. Isso transformava a obsidiana em uma mercadoria de troca ideal. O controle sobre esse recurso dava acesso a rotas comerciais, parceiros e influência. Por isso, muito antes das torres nurágicas, a Sardenha já fazia parte de um grande mundo mediterrâneo. Mais tarde, ao lado da obsidiana, veio o metal. Primeiro o cobre, depois os primeiros artefatos de bronze. Esse já era um nível avançado. Uma sociedade que compreendia o valor da tecnologia e sabia como dominá-la. Nesse período, surgem na Sardenha formas de cerâmica e tradições funerárias. Elas eram ligadas à cultura campaniforme, amplamente difundida naquela época na Europa Ocidental e Central. Mas a ilha não se torna uma cópia dela.
Ela realmente adota certos elementos, os repensa e os integra à sua própria tradição. Assim, no início do segundo milênio antes de nossa era, a Sardenha já não era mais uma ilha isolada. A sociedade dela já tinha experiência em grandes construções, comércio e controle de recursos. Restava dar mais um passo: parar de construir apenas para os mortos e começar a construir para os vivos. A transição de tumbas subterrâneas para estruturas acima do solo não ocorreu de imediato. Ele levou vários séculos e começou aproximadamente no final do terceiro, início do segundo milênio antes de Cristo. Nesse período, surgiram na Sardenha as primeiras construções chamadas protonuragues pelos arqueólogos. Essas ainda não são aquelas torres clássicas que hoje são associadas à civilização nurágica. Os protonuragues têm uma aparência achatada, às vezes assimétrica, sem uma forma de torre bem definida. Eles se assemelham mais a plataformas de pedra maciças ou fortalezas integradas ao relevo. Eles eram construídos em elevações, nas encostas das colinas e em pontos de onde era possível observar bem o território ao redor. Essas construções já não ficavam escondidas no solo, mas ao contrário, se destacavam de forma evidente sobre a paisagem. Era como se dissessem que aqui, nesta terra, vivem pessoas e ela está sob o controle delas. Segundo dados arqueológicos, as protonuragas estavam ligadas à vida cotidiana, com vestígios de agricultura, pecuária e artesanato ao redor. E dentro, ossos de animais domésticos, grãos e lareiras. Não eram templos ou palácios no sentido que conhecemos, mas sim centros comunitários, onde se reuniam funções econômicas, sociais e provavelmente rituais. Ao mesmo tempo, é importante destacar uma coisa: os protonuragues não aparecem em um só lugar nem seguem um único plano. Eles são construídos em diferentes regiões da ilha. Em alguns lugares eram paredes maciças e em outros estruturas complexas e de vários níveis. Isso, mais uma vez, nos mostra que a Sardenha não tinha um único estado ou poder centralizado. Em vez disso, havia toda uma rede de comunidades autônomas, conectadas pelo comércio, cultura e uma linguagem arquitetônica comum. No início da Idade do Bronze Antiga, a Sardenha já havia dado um passo decisivo. As construções de pedra deixaram de ser um experimento e se tornaram uma prática consolidada. É justamente nesse período que a construção dos nuragues se torna um fenômeno em larga escala. Centenas de novas estruturas surgem por toda a ilha. Arqueólogos identificam ao menos 150 nuragues primitivos, erguidos em poucos séculos. Os primeiros nuragues ainda têm forma relativamente simples. Na maioria das vezes, são torres maciças e baixas, com paredes grossas, câmaras internas e entradas estreitas. Eram feitas com grandes blocos não trabalhados, sem argamassa, mas com encaixe surpreendentemente preciso. Essas construções não parecem decorativas, elas transmitem uma sensação de solidez e durabilidade intencional. Também é importante onde elas eram construídas. Os nuragues ocupavam pontos estratégicos, elevações naturais, colinas e planaltos. Desses pontos era possível ver campos, pastagens, estradas e vales, já que a Sardenha era mais densamente povoada na época. Consequentemente, a competição por recursos se tornava cada vez maior e era necessário não apenas usar a terra, o gado e as rotas de comunicação, mas também controlá-los. Se você pensa que os nuragues da Idade do Bronze inicial são algo parecido com castelos medievais, isso não é bem assim. Tudo indica que as torres faziam parte do sistema econômico, servindo como pontos de apoio das comunidades onde a vida se concentrava, não só para a defesa. Ao mesmo tempo, como antes, a Sardenha continuava fragmentada. Não havia sinais de um plano único de construção ou de um poder centralizado. Cada comunidade erguia sua própria torre, de acordo com as condições e necessidades locais. A base da economia da ilha era a agricultura e a pecuária. Os campos, pastagens e recursos hídricos ao redor dos nuragues eram usados constantemente. Achados arqueológicos mostram um modelo econômico misto, onde o cultivo de cereais era combinado com a criação de gado de grande e pequeno porte. Isso garantia alimentação estável e permitia que parte da população se dedicasse também ao artesanato e comércio. É aqui que o metal ganha destaque. A Sardenha nurágica se torna um dos centros mais importantes da metalurgia do bronze no Mediterrâneo Ocidental.
O cobre, e especialmente o estanho, componente-chave do bronze, tornam-se um recurso estratégico e gradualmente substituem a obsidiana. O metal era necessário para todos, então quem controlava sua extração e processamento ganhava influência muito além de sua própria região. Essa influência é evidente nas descobertas arqueológicas. Objetos sardos foram achados no sul da França, Península Ibérica e norte da África. No sentido contrário, chegavam à ilha objetos que claramente não podiam ser locais. Entre eles, cerâmica e artefatos de metal vindos do Mediterrâneo Oriental. Também é importante como esse comércio era organizado. Ainda não vemos um único centro comercial ou porto hegemônico. Regiões da ilha participavam das trocas de formas diferentes, especializando-se em variados recursos e ofícios. Alguns controlavam o metal, outros a agricultura e outros ainda as rotas costeiras. O crescimento econômico gradualmente se reflete na própria arquitetura. Alguns nuragues começam a se destacar pelo tamanho e complexidade. Ao redor deles, formam-se assentamentos maiores. Esses não eram capitais no sentido que conhecemos, mas sim centros de atração, para onde convergiam recursos, pessoas e poder. O paradoxo da história nurágica é que seu auge coincide com uma das crises mais graves do mundo antigo. Aproximadamente entre os séculos 13 e 10 a.C., o leste do Mediterrâneo passa pelo que os historiadores chamam de colapso da Idade do Bronze. Estados desaparecem, sistemas comerciais entram em colapso, cidades caem em decadência. Mas essa catástrofe quase não afeta a Sardenha. No Oriente, antigas conexões desmoronavam, enquanto no Ocidente ainda funcionavam. Nesse período, a Sardenha nurágica atinge seu auge. A economia já estava estruturada, as rotas comerciais estabelecidas e o artesanato desenvolvido. E tudo isso começa a se refletir na arquitetura. Se antes os nuragues eram relativamente simples e funcionais, agora eles se tornam rapidamente mais complexos. Aparecem os nuragues clássicos em forma de torre, altos, maciços, com câmaras internas, escadas e abóbadas. Mas não para por aí. Cada vez mais são construídos complexos com várias torres, pátios internos e edificações adicionais. Esses deixaram de ser só pontos de apoio e se tornaram verdadeiros centros regionais de pedra. Ao redor desses nuragues surgem povoados, as casas se aglomeram aos pés das torres, formam-se zonas de artesanato, áreas de produção e currais para o gado. O nurague se torna o núcleo em torno do qual a vida girava. A Sardenha ainda não tinha uma capital que ditasse as regras para toda a ilha. Em vez disso, vemos uma hierarquia sem um estado. Alguns nuragues crescem em tamanho, complexidade e influência, enquanto outros permanecem locais. Surgem sistemas regionais onde grandes complexos dominam os menores, atraindo-os para sua órbita. Isso é claramente visível na distribuição de recursos. A metalurgia, a agricultura e o comércio se concentram em torno dos centros mais desenvolvidos. Onde há acesso a recursos e rotas, os nuragues crescem e se tornam mais complexos. Onde as condições são modestas, a arquitetura segue simples. É curioso também que nesse período as construções nurágicas começam a se assemelhar a edificações semelhantes nas ilhas vizinhas, na Córcega e nas Baleares. Isso é uma evidência de contatos estreitos dentro do Mediterrâneo Ocidental. Quando a civilização nurágica entra em seu período de apogeu, a questão já não é mais se havia uma sociedade complexa aqui, mas sim como exatamente ela era organizada. A arqueologia nos fornece dados suficientes para falar sobre a estrutura, mas quase não nos dá os nomes desses títulos. Vamos começar com o que pode ser afirmado com confiança. A base da sociedade nurágica eram as comunidades de parentesco, unidas pela origem, pela terra e pela memória coletiva. Isso é visto no planejamento dos assentamentos, com casas, áreas de trabalho e sepultamentos coletivos ao redor dos nuragues. Tudo isso forma um mundo social fechado, onde vivos e mortos existem como parte de uma única estrutura. Agora vamos falar sobre o que pode ser reconstruído com base nas informações já disponíveis. A escala e complexidade de certos nuragues superam o esforço de uma só família. Isso significa que dentro da sociedade existiam pessoas com status elevado, aqueles que podiam organizar o trabalho, controlar os recursos e tomar decisões.
Mas quem eram eles? Infelizmente, a arqueologia não traz uma resposta clara. Nós não vemos coroas, tronos ou inscrições com títulos. Por isso, os pesquisadores falam não de reis, mas de elites locais. Eles podiam ser anciãos, líderes militares, controladores do comércio ou guardiões dos rituais. Muito provavelmente, o poder não era rigidamente hereditário e não se separava da comunidade. O líder existia dentro do coletivo e não acima dele. Outra questão é se existiam na sociedade nurágica grupos especializados, como guerreiros, sacerdotes e artesãos. Não há provas diretas de um sistema de castas, mas indícios como diferenças nos sepultamentos, estatuetas de bronze concentradas em santuários e defesa reforçada de alguns nuragues sugerem divisão funcional de papéis. Em outras palavras, era uma sociedade onde alguns se dedicavam à guerra, outros ao artesanato e outros aos rituais, mas as fronteiras entre eles permaneciam indefinidas. Ou seja, as funções podiam se combinar e mudar dependendo da situação. Dessa forma, a Sardenha nurágica representa um raro exemplo de sociedade complexa sem estados. É um mundo de clãs e comunidades ligados por uma rede de centros, onde autoridade e controle de recursos valem mais que títulos e poder formal. Sabemos com certeza que não havia império aqui. Nós reconstruímos a existência de elites. Mas como exatamente eles chegavam a acordos entre si é uma das questões mais intrigantes para as quais a civilização nurágica ainda não nos deu uma resposta direta. Sobre a religião nurágica, sabemos menos do que sobre qualquer outro aspecto da vida deles. Não tinham textos, mitos registrados, deuses registrados ou estatutos sacerdotais. No entanto, foi justamente a esfera sagrada que deixou alguns dos monumentos mais expressivos e estranhos da civilização nurágica. Um dos temas centrais do mundo deles era a água. Por toda a Sardenha foram encontrados santuários ligados a nascentes, poços e águas subterrâneas. Essas construções tinham a mesma precisão de engenharia dos nuragues. E a água aqui não era apenas um recurso, mas uma fronteira entre mundos, algo que conecta a terra, a profundidade e o sagrado. Perto das fontes, encontra-se um complexo especial que os pesquisadores às vezes chamam de banhos rituais ou saunas. Sua localização, arquitetura e os achados em seu interior indicam que não eram destinados ao uso cotidiano, mas sim desempenhavam uma função ritual. Outro ponto importante é o culto aos ancestrais. Sepultamentos coletivos, tumbas monumentais e o reaproveitamento de antigos sepultamentos indicam que o passado desempenhava um papel ativo no presente. Os ancestrais não desapareciam, permaneciam como parte da comunidade. Por meio deles, eram garantidos o direito à terra, a memória da linhagem e, provavelmente, o status social. As estatuetas de bronze ocupam um lugar especial e são dos artefatos mais reconhecidos da cultura nurágica. Entre elas estão guerreiros, figuras com armas, personagens com capacetes com chifres, homens barbudos e figuras femininas. Não sabemos exatamente se eles representavam deuses ou pessoas reais, mas a grande quantidade no santuário indica um sistema avançado de oferendas. E novamente estão intimamente ligados. Ao que parece, os nurágicos não tinham religião unificada. Cada região da ilha tinha seus próprios santuários e, possivelmente, deuses. Motivos comuns existiam, mas o culto permanecia local e ligado a um lugar específico. A religião nesse mundo complementava o poder. Quando não era possível consolidar o status por escrita ou título, ele era afirmado por participação em rituais. E foi exatamente esse sistema que permitiu à humanidade permanecer estável, mesmo sem Estado, leis ou tradição escrita. Por volta do século X a.C., ocorre uma mudança importante no mundo nurágico. Isso fica evidente por um sinal: quase não se constroem mais novos nuragues. Isso poderia parecer o início de um declínio, mas a arqueologia mostra o contrário. Em vez de construir novas torres, começa uma reconstrução em massa das antigas. Os nuragues são reforçados, ampliados, o interior fica mais complexo e a defesa é fortalecida. Ao mesmo tempo, o foco da vida social também muda. Nos santuários de todo o mundo, o número de oferendas aumenta drasticamente. Estatuetas de bronze, armas, vasos e objetos de status se acumulam nos centros culturais. Isso indica uma competição entre as elites. O poder se mostra cada vez mais por rituais,
generosidade, prestígio e participação visível na esfera sagrada, e não pela construção. Ao mesmo tempo, a hierarquia dos assentamentos se torna mais evidente. Alguns nuragues claramente se destacam pelo tamanho, complexidade e aparência. Outros permanecem secundários. Centros grandes e originais são formados. O aspecto militar também muda. Alguns nuragues recebem paredes mais espessas e torres reforçadas. Isso mostra maior tensão entre os centros nurágicos e possivelmente com o exterior. Os contatos pelo Mediterrâneo não desaparecem, mas se tornam mais competitivos. No momento em que a civilização nurágica entra na primeira idade do ferro, a Sardenha já não vive em isolamento há muito tempo. Mas agora, o caráter dos contatos começa a mudar. Os fenícios foram os primeiros a chegar à ilha, interessados em portos, fozes de rios e rotas comerciais. Eles fundam feitorias costeiras, que gradualmente se transformam em cidades. Durante muito tempo, os fenícios e os nurágicos coexistem. Uns controlam o litoral e o comércio marítimo, outros as regiões interiores, os recursos e as estruturas tradicionais de poder. Os contatos incluem troca, contratação e assentamentos mistos. A situação começa a mudar com o fortalecimento de Cartago. Na segunda metade dos séculos 800 a.C., o interesse pela Sardenha deixa de ser exclusivamente comercial. A ilha passa a ser objeto de controle direto. Os cartagineses realizam expedições militares, estabelecem-se nas regiões sul e oeste, gradualmente subjugando as zonas costeiras. Assim, pela primeira vez, a Sardenha nurágica enfrenta uma força externa. Enquanto isso, as áreas internas da ilha ficaram muito tempo fora do controle direto cartaginês. As comunidades nurágicas seguem existindo e se adaptando, mas o mundo ao redor já mudava. As rotas comerciais se afastam dos antigos centros e as novas regras vêm de quem controla o mar. A etapa romana torna-se decisiva. Após a Primeira Guerra Púnica, a Sardenha passa para o domínio de Roma. Os romanos ocupam costas e cidades, enquanto o interior mantém antigas regras por muito tempo. Os assentamentos nurágicos continuam existindo, ainda que de forma modificada. As torres são reconstruídas, adaptadas, usadas como armazéns, fortificações, pontos de referência e às vezes como moradias. A pedra continua fazendo parte do cotidiano, mesmo quando seu significado original se perde. O processo de latinização se estende por séculos. Mesmo na época romana, autores antigos observavam que o interior da Sardenha era muito diferente das áreas costeiras. Lá, antigas formas de vida, costumes e estruturas sociais são preservados, mas, aos poucos, o sistema nurágico vai perdendo sua integridade. As antigas redes comerciais se desfazem e os centros locais perdem sua influência e o papel que tinham antes. No início da nossa era, a civilização nurágica já não existe como um mundo à parte. Mas ela permaneceu na pedra e no caráter especial do interior da Sardenha, que pode ser sentido até hoje. Os nurágicos exemplificam um desenvolvimento alternativo, mostrando que sociedades complexas podem existir sem centro, império ou escrita. A história deles nos lembra que o mundo antigo era muito mais diversificado do que imaginávamos. Muitas vezes, parece que a Europa começou a se formar muito antes de Roma. Não só por conquistas, mas também por civilizações locais duradouras. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!